Jaime, boa noite. Boa noite a todos os irmãos. Nós hoje vamos trabalhar no capítulo 38 do livro das Gênesis, do livro das origens. E esse capítulo 38, eu vou explicar algumas coisinhas antes, porque aqui é tudo breve, mas eu vou ter que explicar, senão você vai ficar vendido. Como nós falamos ontem do capítulo 37 de Gênesis, quando José foi vendido pelos irmãos dele, nós consideramos aquelas situações todas, como a família era enrolada, como o pai privilegiava um filho, como as coisas eram daquela forma. Então hoje pode observar que nós paramos onde José, ele foi vendido para o Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda. Então ele foi vendido para o Potifar. Para quem está chegando agora, nós estamos iniciando, falando que ontem nós terminamos dizendo que José foi vendido para o Potifar. Agora nós temos que entrar na casa do Potifar e ver como que é a vida do José, lá na casa do Potifar, do seu novo dono, do seu novo chefe. Só que, quando a gente fala que vai entrar agora na casa dele, tem uma coisa interessante na Bíblia, que é o capítulo 38. Parece que dá um hiato, dá uma parada na história de José, e entra um detalhe de um irmão dele. E eu vou falar isso porque é muito importante também. Então você vai falar, mas está falando do José do Egito? É o capítulo 38 que fala exatamente de Judá e Tamar. Judá era um dos irmãos de José. Então no capítulo 38 fala exatamente de Judá e Tamar. Reprisando, nós estamos seguindo, ontem nós falamos do capítulo 37, hoje vamos falar do capítulo 38, e amanhã nós vamos falar do capítulo 39, que é a hora que José entra na casa do Potifar. Entra na casa do futuro dono dele, de quem comprou José. Ué, mas nós não vamos falar disso? Não, por quê? Porque nós vamos seguir o capítulo 38, que é o que vem seguir, o próximo do 37 que falamos ontem. Agora vamos para frente, senão fica muito redundante. Aqui diz que é no capítulo 38, que Judá, ele apartou dos irmãos dele. Judá, ele saiu de perto dos irmãos dele, segundo o texto, e ele hospedou na casa de um amigo, numa outra região. E ali diz que ele Judá viu a filha de um homem lá, ele estava na casa do amigo, e ele viu a filha de um senhor, que o nome desse senhor é um cananeu chamado Sua. Sua é o nome do sogro dele agora, tá certo? Porque Judá, ele saiu, foi para outra terra, chegou lá, ficou na casa de um amigo. Aí no versículo 1 tem o nome do amigo, que não veio o caso para nós. Chegou lá, o que ele fez? Ele ficou observando as moças, achou uma muito bonita, mandou o zóio nela, e o que aconteceu? Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Então agora nós estamos falando do irmão de José, desse tal Judá. E esse Judá casou com a filha de Sua. E qual é o nome da mulher dele? A Bíblia não fala. Tá vendo como desconsideravam as mulheres? Fala que ela era filha de alguém. Isso é meio esquisito, né? Quando a gente fala para as pessoas, essa aqui é a irmã do fulano, essa aqui é a mãe do fulano, essa aqui é a mulher do pastor, ou então, essa aqui é... E a pessoa não tem nome? Quem é a pessoa? Então esse tal de Sua era o pai da mulher de Judá. E Judá teve 3 filhos com essa moça. 3 filhos com essa moça. Chamam os filhos. Um chama é um E e R só, O segundo, Onã. O terceiro, Selá. O filho é o filho mais velho, é o primogênito.
O Onã é aquele do meio. E o Selá é a rapinha do tacho, aquele que nasceu depois, aquele que era criancinha ainda, e os irmãos já eram velhos, já eram moços para casar. O que acontece nos textos? Nesse caso, se você observar, aqui no texto fala, veja bem, que Judá, é assim que funcionava, era casamento arranjado. Judá, pois, tomou esposa para Er. Er era quem? Era o filho mais velho de Judá. E como que chamava essa esposa? Tamar. Presta atenção nesse nome Tamar, que é a primeira mulher revolucionária que eu já vi na face da terra. Essa mulher não é fácil. É uma mulher, mas ela é revolucionária. Então ela casou com Er, só que a Bíblia fala que o Er era muito perverso. E por isso ele morreu. Eu não sei o que era perverso, mas perverso no nosso sentido é perversão, né? Então ele era perverso, morreu. Aí agora ela ficou viúva. E vocês sabiam que mulher viúva não pega a herança, porque ela não tem filho. Então ela é apartada. A legislação é esta: se eu me casei com a minha mulher e eu sou trilhardário, eu sou rico, mas a minha mulher não teve filhos, ela não recebe herança minha. Então o que o sogro dela fez? Olha, minha filha Tamar, o Er morreu, mas eu vou chamar o meu filho do meio, que é o Onã, para o Onã casar com você e te dar descendência. Aí você vai poder receber herança e vai dar filho para o meu primeiro filho, que é o Er. Só que através do irmão dele, que é Onã. É isso mesmo, era para honrar o nome do irmão mais velho. Ele deveria casar com a viúva. Então o Er morreu, o Onã era do meio, o pai Judá falou o seguinte: casa com o Onã, porque o Onã te dará descendência. Então o que acontece? Esse tal de Onã casou com ela. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. O que é onanismo? Onanismo, eu vou ler para você, você vai entender. A Tamar não casou com o Er? Sim. O Er morreu? Morreu. Casou com o irmão dele, o Onã? Sim. O Onã queria dar descendência para o irmão? Não. O irmão já morreu? A descendência não vai ter, segundo Onã. Onã não permitia isso. Então o que Onã fez? Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra. Isso é onanismo. É ter a relação sexual com Tamar, e quando ele estava expelindo, sei lá como que eu falo, o sêmen, ele deixava cair na terra. Ele não permitia que ela se engravidasse. E aí diz que era para não dar descendência a seu irmão. Versículo 38, capítulo 38, versículo 9. Vou ler de novo para você prestar atenção, é isso mesmo. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Então, Tamar casou com Onã? Casou. A viúva casou com a cunhada, é isso mesmo. Só que a Bíblia fala que esse Onã era mau. O tapovinho, você já prestou atenção? Presta atenção que você vai entender por que eu estou fazendo questão de explicar isso aqui hoje. Então Onã não fez o que tinha que fazer, que era dar descendência para o irmão. O que aconteceu? Morreu. Deixa eu te falar, Onã morreu. E agora Onã não estava mais na terra dos viventes. Então o que o Judá, o que o irmão de José do Egito, o Judá, falou para a nora dele? Tamar, vai morar na casa dos seus pais como viúva, veste roupa de viúva, você é uma viúva. Eu não tenho meu filhinho mais novinho, o Selá, ele ainda é garotinho, mas eu te garanto que ele vai crescer. E eu vou te dar ele por esposo. E você vai ter então descendência por Er,
que era o seu primeiro marido. E você então vai ter herança, você vai ter tudo que você quiser. Amados irmãos, veja como é curioso isso aqui. O morreu, o Onã morreu, e então o sogro falou, vai ficar na casa dos seus pais quietinha lá, porque quando o meu filho crescer, eu levo ele para casar com você. Aí você vai ser uma mulher digna e vai ter herança. Selá. Acontece que Tamar, a nora, foi morar com os pais. E o que ocorreu nessa morada que ela foi ter com os pais? Enquanto isso, sabe a filha de Sua? Sua não era o sogro do Judá? Essa mãe do do Onã e do Selá, ela morreu. A mulher do Judá morreu. É isso mesmo. A mulher que os 2 filhos já tinham morrido. Agora ela morreu. Então ficaram Judá e Selá somente. E a Tamar. Qual que era o trato? Da Selá para Tamar. Aí ele ficou viúvo. E homem sem mulher é um perigo. Homem viúvo que acha que é bonito é um perigo. Homem velho que quer virar mocinho é um perigo. Judá, então, ele foi na casa de uns amigos aí, foi passear. A Bíblia fala aqui o que ele foi fazer. E aí, quando ele estava subindo para a casa desse outro amigo, tem gente observando a vida da gente em todo lugar. Tem gente que está de olho em você, viu? Tem gente que está de olho em mim. Então, quando Judá subiu para passear na casa do amigo, era lá na região da casa do pai de Tamar. Tamar era a nora do Judá. Tamar é aquela que estava esperando o Selá crescer. O Selá cresceu. O Selá cresceu, virou homem bonito. E Judá não deu o filho dele como havia prometido para nora. Veja que confusão. Então Judá não deu o caçulinha para a nora dele, que já tinha ficado viúva 2 vezes. Como ela não ganhou caçulinha, ela não engravidou de ninguém, ela falou, não vou ter herdeiro. Ele prometeu para mim, mas não fez. O que ela fez? O que a nora fez? Ficou sabendo, através de alguns caguetas, falaram, ó, Tamar, o seu sogro Judá está subindo aí para a sua região. É só para você ficar sabendo. E ele está te devendo o filho, porque ele não deu o caçulinha para você. Sabe o que ela fez? O texto fala que ela tirou a roupa de viúva, botou uma sainha curta, um sapatinho de salto, pôs batom vermelho, uma bolsinha, saiu rodando, botou os cabelos dela bem bonito, passou perfume, ficou na esquina. Ficou na esquina. Ela queria ter filho de Judá, porque não deu filho, Onã não deu filho, Selá não pôde ficar com ela. Ela falou assim, eu vou engravidar para ter minha herança, sim senhor. E diz então o texto que, versículo 15, capítulo 38, vendo Judá, Tamar, só que ela cobriu o rosto. Essas mulheres lá do Oriente cobrem o rosto, cobrem a cabeça, não dá para ver quem é. Mas ele a viu e ele falou que entendeu que ela era meretriz, que ela era prostituta. Ela estava na rua das prostitutas. Então ele pegou, como não a conheceu, ele estava viúvo, falou, eu vou comprar o corpo dessa mulher. Vou pagar alguma coisa, vou ter relação sexual com ela, ela é prostituta. Então assim ele fez. Diz o texto que, então, no versículo 16, então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era, ele não sabia que era a nora dele. Ele pediu, venha, quero possuir-te. Ela respondeu, o que me darás para coabitares comigo? Toda prostituta quer receber. Toda meretriz está vendendo o corpo, essa é a profissão dela.
E ele pegou e falou assim: eu vou mandar um cabrito para você. Eu vou mandar trazer um cabrito para você. Aí ela pegou e falou assim: e se você não trouxer o cabrito? Eu falei: não, a minha palavra. Eu falei: não, deixa algum penhor, deixa alguma coisa para garantir. E ele estava com muita vontade de utilizar o corpo dela. O que ele fez? Ele deixou o selo dele, ele deixou o cordão dele e ele deixou o cajado dele com ela. Então ele teve ali o prazer dele e foi embora, mas ele deixou penhorado o selo, o cordão e o cajado. E ele foi embora. Só que ele era um homem sistemático, sabe aqueles homens muito sistemáticos, que eu falei, eu faço. Só que para sair com prostituta ele saía também, né? Muito cuidado com esses homens muito sérios, muito cuidado com esses homens radicais, muito cuidado com pessoas legalistas, cuidado, estão escondendo alguma coisa, presta atenção nisso aí. Aí o que aconteceu? Ele pegou, muito sério, homem de palavra, mandou levar o cabrito para ela, o amigo dele foi levar. Chegou lá, procurou na cidade. Ô, você não viu aqui uma prostituta? Eu falei: não, aqui nunca teve prostituta, nunca teve meretriz. Aí o amigo dele procurou na cidade para entregar o carneiro e trazer as coisas de volta, não achou, voltou e falou para Judá: eu perguntei para o povo lá na cidade, lá nunca foi meretriz, lá não tem meretriz, lá não tem prostituta, não tem nada. Ué, mas o que é isso, gente? No mesmo assunto, continuando, as pessoas ficaram sabendo que Judá estava grávida. Tamar estava grávida, que Tamar estava grávida. Falaram para Judá: Judá, a sua nora, viúva, está grávida. Ela adulterou contra quem? Não era casada. Aí o que Judá falou? Tem que tirar essa mulher, a minha nora, da cidade, trazer para fora e apedrejá-la. Ela tem que morrer e depois queima também. Eles foram lá e buscaram a Tamar, a que engravidou, que ia ser apedrejada, que ia ser queimada, porque ela cometeu um grande pecado, né? Aí ela pegou e falou assim: tá bom, pode me queimar, pode me apedrejar, mas espera um pouco aí. Tá vendo esse selo aqui? Ela sacou as coisas dela. Tá vendo esse cordão? Tá vendo esse bordão? É do pai do meu filho. Hora que Judá viu que aquilo eram as coisas dele, ele pegou e falou assim: você fez isso comigo? Ela pegou e falou assim: fiz, eu queria ter herança, eu queria ganhar a minha parte, você não tem palavra, falou que o Selá ia casar comigo, me dá herança, ele cresceu, tá bonito por aí, você não cumpriu com a sua palavra, eu fiz isso mesmo. É isso, e ele fez mesmo, ela fez mesmo. Aí no versículo 26, Judá falou assim: não, ela foi mais justa do que eu. O versículo 26 do capítulo 38 fala: reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Ele a respeitou também. E agora estou terminando, tá bom? Nasceram gêmeos. Você já viu quanta coisa errada? Ó, quando vai adulterar, na primeira vez fica grávida, e não fica grávida só de uma pessoa, fica grávida de 2, 3, vocês já viram? É difícil fazer coisa errada. Nasceram dois, e esses dois eram os dois menininhos bonitinhos, dois menininhos lindinhos, e um chamava Pérez, e o outro chamava Zera. Esse Zera nasceu primeiro, pôs o bracinho para fora quando ele nasceu, aí eles amarraram um cordãozinho vermelho para saber quem era o primogênito, precisava saber qual que era o mais velho. Era que eles amarraram a cordinha no braço do moleque, o moleque passou o braço para dentro, aí nasceu o outro que não tinha o lacinho, e o outro que não tinha o lacinho era exatamente o Pérez, mas reconhecendo ele a mão, subiu
saiu o outro, e ela disse, como rompeste saída? Você viu, ele passou na frente do outro. E ela falou, como que você conseguiu passar na frente do seu irmão, menino? E esse petitinho, né? Aí botou o nome dele de Pérez. O outro chamava Zera. Então, o que eu quero falar com vocês? Eu quero falar algumas coisas para vocês, e são coisas rápidas, mas são coisas importantes. Se você olhar comigo em Mateus capítulo 1, versículo 3, você vai ver que na genealogia de Jesus tem essa confusão todinha que eu contei para vocês, está lá. Na genealogia de Jesus tem essa confusão todinha que eu contei para vocês. É sim, senhor. No capítulo 1 de Mateus, no versículo 3. Judá gerou de Tamar, tá vendo? Judá gerou de Tamar, Pérez e Zera. Tem gente que fala Zerá, mas é Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe a Boaz. Raabe era aquela prostituta também. Este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou Davi. Não era José descendente de Davi? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é muito importante a gente saber. Eu vibro mesmo com isso aqui. Amanhã nós vamos ver o capítulo 39, nós vamos sair desse pedaço. Mas imagina, tudo errado. Tamar casou com o morreu, casou com o Onã morreu, o Zelá, o pai não deu, ela pegou, fez uma arte, ela teve relação sexual enganando o próprio sogro, porque o sogro também não tinha prometido nada para ela, ele prometeu, mas não cumpriu nada. E você está vendo da onde saiu Jesus? Dessa confusão. Por quê? Se você olhar na genealogia, tem Pérez lá. Pérez, exatamente. Esse menino que nasceu. E aí quando você vai lendo, você vai chegando à conclusão que é pela graça de Deus que nós somos salvos. É pela graça de Deus que nós temos jeito. É pela graça de Deus, porque a nossa origem é terrível. O nosso coração é terrível. A nossa mente é terrível. Por favor, humilhai diante da poderosa mão de Deus, pois só Ele, tendo misericórdia de nós poderemos fazer para a honra e para a glória dele. Amanhã nós vamos estudar o capítulo 39 de Gênesis. Amanhã nós vamos ver José entrando na casa de Potifar. Deus te abençoe e que Deus cuide de você e cuide de todos nós. Bondoso Pai, obrigado pela vida desses irmãos que estão comigo, vendo e ouvindo. Que esse texto possa mudar a nossa vida, possa nos ajudar, possa nos cuidar. Eu te peço, Senhor, nesses dias de dificuldade, proteja todos nós, os nossos filhos, proteja todas as pessoas, Senhor, que estão nas tuas mãos. Cuida, Senhor Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Um beijo de longe, um abraço de longe, um sorriso de longe.